Brasil tem um santo padroeiro. Quem quer saber desta grande notícia, este furo de reportagem? O Brasil tem um santo padroeiro. Quem não sabe que o Brasil tem um santo padroeiro? É Nossa Senhora Aparecida e viva Nossa Senhora Aparecida! Eu disse santo, santo padroeiro. Na época que o Brasil tinha um imperador, a família imperial brasileira tinha uma grande devoção a este santo. Inclusive, Dom Pedro II recebeu o nome dele. Com você, São Pedro de Alcântara. Tá na hora de aprender mais, tá na hora de pesquisar. blog.cancanova.com/amigos do céu. Yeah! Olha só o que Jesus disse para Santa Teresa d'Ávila sobre São Pedro de Alcântara. Fala aí! Que todas as vezes que alguém pedir alguma coisa a esse santo, ou melhor, a Jesus, pela intercessão desse santo, Jesus iria atender aquela oração. Claro, isso é uma coisa boa, né? Porque você não vai pedir uma coisa que não é do agrado de Deus, né, meu filho? Eu tava desperdiçando a intercessão de um padroeiro, cara. Ainda bem que Nossa Senhora Aparecida vale por 1000. Ela é imbatível quando o assunto é alcançar graças do coração de Jesus. Aí, São Pedro de Alcântara, eu quero pedir a Jesus um skate irado. Piné. Brincadeirinha. Como São Pedro de Alcântara, que nasceu tão longe, na Espanha, virou padroeiro do Brasil. Que a família real portuguesa era devota dele. Lembra que eu falei? Ele foi declarado nosso padroeiro pelo Papa Leão XII em 31 de maio de 1826. Eu sei das coisas. Aqui no Brasil, São Pedro de Alcântara ganhou uma catedral que foi construída num terreno doado pelo imperador Dom Pedro II, na cidade de Petrópolis. Você sabe por que Petrópolis se chama assim? Então, eu sei. Petrópolis quer dizer cidade de Pedro. é, Piné. Aqui Dom Pedro tinha um sitiozinho, sabe? Onde ele gostava de passar o fim de semana, na casa de campo. Aí o resto da corte descobriu. Foi um tal de conde e visconde compraram sítios perto de Dom Pedro, que o lugar foi crescendo e virou uma cidade, Petrópolis. Mais tarde, Dom Pedro II foi enterrado nessa catedral que fica na cidade de Petrópolis. Porque pouca gente sabe essa história de ele ser padroeiro do Brasil. É que com a proclamação da República, e São Pedro de Alcântara foi um santo querido pelo monarca, pelo imperador, e além do mais tinha o mesmo nome que o imperador tinha, ele acabou sendo assim meio que deixado de lado pelos republicanos, e foi tão deixado de lado que acabou esquecido. Aí, Tia D, agora é a sua vez de contar mais sobre a história de Pedro de Alcântara. Claro, querido Piné. Então vamos lá. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Tô na área. Aí, Piné, para essa história nós vamos precisar de Não sei. pano vermelho, um doce se você descobrir quem eu sou. Eu sei! As touradas Olé! Ha! da Espanha. Que venga el toro em forma de bife, porque não sou toureiro. Pedro nasceu na cidade espanhola de Alcântara. Mas por que a família real portuguesa é devota de um santo espanhol? Com tanto santo português, Santo Antônio, por exemplo. Para te responder, eu preciso mostrar para você aqui no globo. Deixa eu ver. Alô?
É que Alcântara é uma cidadezinha que fica bem pertinho de Portugal, faz fronteira com Portugal. Ah, então foi isso. E ele andou por toda a Espanha, por toda Portugal, pregando a palavra de Deus e todo mundo gostava de ouvir, desde o mais pobrezinho até o rei. E foi assim que ele se tornou amigo dos reis de Portugal. Caramba, meu! Foi numa dessas missões que ele acabou dando a unção dos enfermos para o rei de Portugal, que estava assim, quase morrendo. E a devoção a São Pedro de Alcântara, da família real portuguesa, foi passando de pai para filho, até que chegou aqui na família imperial brasileira. Ufa! Como pouca gente conhece a história de São Pedro de Alcântara, o padroeiro do Brasil, eu faço questão de contá-la aqui no Amigos do Céu. Mas antes vamos pedir o Espírito Santo para que eu fale aquilo que Deus quer. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão, acalme meus pensamentos, ilumine minha razão, aumente com esta história o amor em meu coração, por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Enquanto seus amigos, seus irmãos brincavam com espadas, sonhavam em se tornar cavaleiros reais, Juan sonhava se tornar um sacerdote. O pai de Juan queria que o filho fosse alguma coisa muito importante. Quando Juan tinha lá seus 14 anos, ele saiu à noite e falou: me desculpa, meu pai, amanhã quando você acordar eu já vou estar no seminário. Lá se foi Juan. Só que ele não tinha como atravessar o rio, ainda mais à noite. Implorou a Deus uma solução. E o Juan saiu voando até o outro lado e pôde entrar então no convento com 14 anos. O Juan, ele era muito bom com os livros, tinha uma memória excelente, mas ele era desajeitado com os serviços domésticos. Quando não derramava, não cortava o dedo, se queimava. O pior é que quando começavam a rezar, ele puxava palha. Aí o Juan começou a fazer novena, fazer jejum, fazer sacrifício, penitência, tudo implorando para Deus, para que ele fosse curado daquele sono que ele tinha. Porque ele percebeu que era uma tentação para ele não participar direito da vida comunitária, especialmente da vida de oração. Faça como São Pedro de Alcântara, pede para Deus a graça de não dormir na missa. Quando ele entrou lá no convento dos franciscanos, podia trocar o nome, ele trocou para Pedro, em homenagem ao grande São Pedro. Bom, continuando, com 25 anos se tornou um sacerdote e o melhor amigo de Santa Teresa d'Ávila. São Pedro fazia tanta penitência, tanto jejum que era magrelinho, mas ele também era muito alegre e brincalhão. Tudo para ele era motivo de alegria, de festa, porque um santo tem que ser alegre. Um dia São Pedro ficou muito doente, estou muito doente. Aí vieram dar um copo de água para ele, porque ele estava ardendo de febre, e ele falou: não, eu ofereço o sacrifício de não beber essa água pela conversão dos pecadores, porque Jesus morreu de sede também. Quase as últimas palavras de São Pedro de Alcântara, porque as últimas foram: que coisa linda, meu Deus, que eu estou vendo, valeram tantas penitências e sacrifícios. Na mesma hora, Santa Teresa d'Ávila viu o amigo dela, Pedro de Alcântara, entrando no céu junto do seu amigo Jesus. São Pedro de Alcântara, rogai pelo nosso Brasil e rogai por nós.